A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a vocês aí um excelente dia, um dia abençoado. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, é o nosso convidado. Aproveita, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda, amém? E também ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, amém? Então, querido, ainda dá tempo de você pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, amém? E para essa semana, querido, o Senhor colocou um tema no meu coração, o qual eu gostaria de compartilhar com você. E esse tema diz o seguinte: tempestades que passamos para testar a nossa fé. Querido, quer queira, quer não queira, todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos passar por um momento de tempestade. E como devemos proceder? O que devemos fazer? O que a Bíblia nos instrui acerca de quando estamos passando por tempestade? E o Senhor me levou ali no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26, como também me levou no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Então, esses foram os textos que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você o estudo do dia de hoje. Mas agora, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos orar ao Senhor acerca desse tema, tempestades que passamos para testar a nossa fé. E, querido, eu não quero aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que venha direto do coração de Deus, querido, para o seu coração. Esse é o meu desejo e eu tenho certeza também que é o desejo de Deus para a sua vida. Amém? Então aí, querido, onde você estiver, curva a sua cabeça que nós vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, neste dia de hoje, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos alimentos que chegaram à mesa, pelos livramentos que tu nos deste, principalmente, Pai, aqueles que passaram por despercebido, sem que nós pudéssemos até ver, mas tu estava ali conosco, Pai amado, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, tudo que eu venha falar aqui venha direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E como eu te falei, querido, o Senhor, ele colocou 2 textos no meu coração para que eu compartilhasse esse estudo com você. E esse primeiro texto está ali no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Provérbios 30, capítulo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Aqui, esse texto está nos fazendo perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, esses foram os 2 textos que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse, querido, compartilhar com você esse estudo de hoje. E para iniciar esse estudo, eu gostaria de dizer para você que a vida não é feita apenas de momentos alegres e tranquilos. Amém? Nós passamos por momentos de tempestade e nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Também existem dias cheios de problemas, que quando a gente acorda, a gente não sabe a quantidade de problemas que vai se deparar diante de nós.
que esses problemas eles nos deixam o quê? Angustiados. Muitas das vezes eles nos deixam tristes. Esses problemas eles são como tempestade, que mais cedo ou mais tarde nós vamos o quê? Enfrentar na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso, querido, não muda só porque nós somos cristãos e servimos a Deus. Isso acontece na vida de toda pessoa, de todo ser humano. O próprio Jesus ele já nos disse, através da sua palavra no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que nós teríamos aflições aqui nessa terra. Mas ele pediu para que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo. E partindo desse princípio, meu irmão, as dificuldades elas são inevitáveis nas nossas vidas. Não tem como nós evitarmos. Na natureza, uma tempestade é um fenômeno violento, que pode vir o quê? Acompanhado de vento forte, pode vir acompanhado de chuva, granizo, relâmpago, raio, ou às vezes até neve. Já na vida do cristão, esses fenômenos eles simbolizam o quê? Eles simbolizam tempo de luta, tempo de dores, de aflições, de necessidade. E nos dois casos que eu estou falando aqui para você, quando a tempestade vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer o quê? Consequências muito graves acerca dessas tempestades. E nesse estudo de hoje, eu vou te mostrar alguns tipos de tempestade que costumam surgir na vida do cristão, independente da nossa classe social, independente da nossa condição financeira, independente da nossa condição espiritual ou até moral. Todos nós podemos ser atingidos por elas. E a primeira tempestade, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, é a tempestade que nós mesmos causamos. Muitas das vezes somos nós que causamos tempestade nas nossas vidas. E essas tempestades que nós mesmos causamos, por causa da nossa o quê? Desobediência a Deus, elas nos trazem consequências graves e também para todos que estão à nossa volta. E muitas das vezes, querido, os seus danos, eles são irreparáveis, ou na nossa vida, ou na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E a Bíblia, querido, ela nos traz um exemplo muito claro sobre essa tempestade, quando conta a história do profeta Jonas. Você conhece essa história. Você já leu sobre essa história, você já ouviu pregação sobre essa história do profeta Jonas, que ele recebeu o quê? Uma ordem de Deus para pregar em Nínive. Deus deu um comando, Deus deu uma ordem para o profeta Jonas. Essa cidade era a cidade mais poderosa, como também mais perversa da Assíria naquela época. E quando nós vamos ali, querido, no início do livro de Jonas, nós vemos que Deus não estava feliz com a atitude daquele povo. Qual povo? O povo de Nínive. E por isso ele mandou o profeta ir pregar naquela cidade. Mas o que Jonas fez? Jonas não obedeceu. Jonas fugiu da presença de Deus, desobedecendo a ordem do Deus Todo-Poderoso. E quando nós começamos a estudar sobre essa história, ali no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que ela veio a Jonas, filhos de quê? De Amitai, com uma ordem para ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Esse foi o comando de Deus para Jonas. E por que ele deu esse comando a Jonas? Porque a sua maldade subia até a presença do Senhor. Mas, querido, o que Jonas fez? Ele fugiu da presença de Deus, dirigindo para uma direção totalmente contrária. Para onde ele foi? Ele foi para Tarsis. Deus pediu para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele desceu ali a cidade de Jope, onde encontrou o quê? Um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, ele fez o quê? Ele embarcou naquele navio para Tarsis. Para quê? Para fugir do Senhor, para fugir da presença de Deus, para fugir do comando de Deus. Só, querido, que essa atitude de Jonas, ela trouxe consequências terríveis, não só para ele, o profeta Jonas, mas também a todos aqueles que estavam navegando com ele naquele navio. E a Bíblia diz, querido,
que Deus mandou uma tempestade tão forte que o barco em que eles estavam quase se despedaçou, quase quebrou, quase rachou, de forma que os marinheiros eles ficaram como? Desesperados e começaram a clamar cada um ao seu Deus, porque naquela embarcação não tinha só crente, tinha pessoas de várias religiões, e por isso a Bíblia diz que cada um clamava ao seu Deus. E o que eles fizeram para tentar resolver aquela situação, para deixar o navio mais leve, eles jogaram fora todas as suas cargas e todos os seus mantimentos no mar. Então vê que aqui, querido, já começou a ter as perdas, não só para Jonas, mas para todos aqueles que estavam ali naquela embarcação. E enquanto isso, querido, Jonas desceu ao porão daquela embarcação, se deitou e dormiu ali um sono profundo, como se nada tivesse acontecendo ali naquele momento. E mais tarde, querido, quando todos já estavam certos de que sofreriam um naufrágio, que todos iriam morrer, o que Jonas fez? Jonas confessou que era ele o causador de todo aquele problema, e que foi, por quê? Por causa de desobediência a Deus, que aquela tempestade estava vindo sobre aquela embarcação. E aí, querido, aqueles marinheiros com muita raiva, o que eles fizeram? Eles pegaram Jonas e o lançaram no mar, e um grande peixe engoliu. Você conhece essa história? E com essa história, querido, nós precisamos aprender aqui hoje o quê? Que não devemos desobedecer às ordens que Deus nos dá. Eu vou repetir, nós precisamos aprender aqui hoje com essa passagem que nós não devemos desobedecer às ordens que Deus nos dá. Porque, caso contrário, querido, vamos atrair tempestade para a nossa vida. E o pior de tudo, como aconteceu, é que ela não vai atingir somente a nós, ela vai atingir a todas as pessoas que estão próximas de nós, que estão à nossa volta. Elas também sofrerão as consequências das nossas escolhas erradas, das nossas desobediências a Deus. E por isso, querido, se você que está me ouvindo aqui hoje, sabe que Deus já te chamou para fazer algo importante, sabe que Deus já te deu um comando acerca de alguma coisa, e mesmo assim, querido, você tem ignorado a sua ordem, o comando que Deus te deu, eu vou te deixar aqui, querido, um conselho para você nesse dia de hoje. Para de desobedecer ao Senhor imediatamente. Eu vou repetir, para de desobedecer o Senhor imediatamente. Por quê? Porque, caso contrário, você estará atraindo uma tempestade que poderá trazer danos terríveis para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. E se nós continuarmos, querido, lendo esse livro de Jonas, nós veremos que ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, até ser devolvido novamente à terra firme, para então ele cumprir a sua missão. E qual era essa missão? Obedecer a Deus e ir pregar na terra de Nínive. Será que você consegue imaginar o tamanho e o desespero também do profeta Jonas com essa situação que ele passou, que com certeza ele não esperava? Passar 72 horas dentro de um lugar escuro, frio, com mau cheiro, sem a certeza de que sairia vivo dali. Eu posso imaginar a aflição do profeta Jonas durante todo esse tempo. Eu acredito, querido, que ele deve ter se arrependido amargamente de não ter obedecido o comando de Deus, a ordem de Deus. Por isso, querido, não espere que o mesmo aconteça com você. O Senhor está falando para mim, está falando para você aqui hoje, que está me assistindo. Não espere que o mesmo aconteça com você por desobediência a Deus. Não cause essa tempestade em sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Amém? E uma outra tempestade, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, é a tempestade que vem para testar a nossa fé. Muitas das vezes o Senhor permite tempestade nas nossas vidas
para testar a nossa fé. E quando nós vamos ali, querido, no livro de Mateus, capítulo 14, ali do versículo 13 até o 21, 22, nós vemos que Jesus, depois de ter multiplicado pães e peixes e alimentado milhares de pessoas que o seguiam, o que Jesus fez? Jesus foi para o monte orar sozinho, enquanto os seus discípulos fizeram o quê? Pegaram um barco e foram para o outro lado do mar. Então, cada um ali tomou a sua função e a sua decisão. E, querido, depois de algumas horas, Jesus olhou para o mar e percebeu que os seus discípulos e amigos estavam lá, porque eles eram discípulos, mas também eram amigos de Jesus. Eles estavam lá remando em meio a uma tempestade durante a noite, outra tempestade forte. E o que aconteceu? Se nós formos ali no livro de Marcos, capítulo 6, a palavra vai nos diz que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus ele se achava sozinho, em terra firme. E ele viu que os seus discípulos remando com dificuldade diante daquela tempestade. Por quê? Porque o vento ele soprava forte contra eles, contra aquela embarcação que eles estavam. E, querido, já era alta madrugada. E Jesus fez o quê? Dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E você conhece essa passagem que o Senhor, ele anda sobre as águas. E os discípulos, querido, quando viram Jesus sobre as águas andando, eles pensaram que fosse o quê? Eles pensaram que fosse um fantasma. Então, eles fizeram o quê? Gritaram e ficaram aterrorizados de medo. Mas o que Jesus fez imediatamente? Lhes disse, sou eu, não tenham medo. E logo em seguida, Jesus subiu no barco para junto deles. E o que aconteceu? E o vento se acalmou. Só em Jesus subir no barco e ficar ali junto deles. E mais uma vez, querido, os discípulos eles ficaram atônicos, pois já não tinham entendido o milagre dos pães. Os seus corações ainda estavam o quê? Endurecidos e com falta de fé acerca desse milagre que o Senhor fez, da multiplicação dos pães. E aqui, querido, se nós formos estudar, nós vamos ver que as tempestades que testam a nossa fé, guarde isso, são aquelas em que Jesus nos mostra a direção que nós devemos seguir e que aparentemente nos faz seguir sozinho até o nosso objetivo, como se ele não estivesse conosco, como se ele não estivesse presente nessa nossa caminhada. E aqui, querido, nós aprendemos que mesmo que ele não esteja no barco conosco, ele está fazendo o quê? Ele está nos observando de longe. Ele está observando o nosso esforço, como aqueles discípulos eles tiveram o esforço de continuar remando para que aquela embarcação não fosse a pique. E perceba, querido, que nessa passagem que nós acabamos aqui de estudar, do livro de Marcos, capítulo 6, os discípulos não desistiram, muito pelo contrário, eles continuaram remando, mesmo diante de toda a dificuldade, mesmo diante da tempestade, do vento forte, mesmo diante de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando, eles continuaram remando. E aí, querido, o que eu gostaria de falar com você, por essa atitude de fé, Jesus aparece caminhando sobre as águas e a tempestade simplesmente se acalma quando ele sobe no barco. Então, aqui, querido, nos dá um ensinamento profundo nesse dia de hoje, que diante de qualquer tempestade, de qualquer situação que nós venhamos a passar de dificuldade na nossa vida, nós temos que continuar remando, nós temos que continuar confiando que o Senhor está conosco nessa dificuldade, nessa tempestade ou nessa batalha. E isso também, querido, nos ensina aqui que existem situações em nossas vidas que nós devemos seguir em frente, nunca parar. E que mesmo, querido, diante de luta,
Mesmo diante do medo, da dificuldade, nós temos um Deus o quê? Um Deus amoroso, um Deus bondoso, zeloso, misericordioso, que não nos abandona em momento nenhum e que está, querido, nos observando a todo momento, e ele não vai nos abandonar nunca. Ele não vai nos deixar ir a pique. E que se continuarmos, querido, com fé e confiando no seu poder, quando menos nós esperarmos, o que vai acontecer na minha vida e na sua vida, se nós continuarmos confiando, crendo e tendo fé, ele surgirá, querido, na nossa vida e nos conduzirá em segurança até o outro lado, até esse problema ser resolvido. E por isso, meu irmão, você que está aqui me assistindo hoje, nesse estudo de hoje da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, nunca permita, querido, que o medo ou a dúvida seja maiores do que a sua fé em Jesus Cristo. Eu vou repetir, nunca permita que o medo e a dúvida sejam maior do que a sua fé em Jesus. Porque é Ele, querido, que vai te livrar dessa tempestade que você possivelmente possa estar passando ou possa vir a passar. Amém? E a outra tempestade, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, é a tempestade que vem para nos destruir. É aquela que vem para acabar conosco de uma vez por todas. E aqui, querido, em outra ocasião, Jesus também e seus discípulos, eles entraram juntos em um barco rumo ao que? A Gadara, uma cidade situada ao nordeste do Mar da Galileia, que era habitada por quê? Por um povo que não acreditava em Deus. Então, eles tomaram essa embarcação em direção a esse local. E, mais uma vez, querido, durante a viagem, o que aconteceu? O mar se agitou e uma grande tempestade novamente surgiu diante dos discípulos e diante da embarcação que eles estavam. E a Bíblia diz, querido, que ela era tão forte que encheu o barco de água. E os discípulos, querido, eles ficaram como? Eles ficaram desesperados por causa da força do vento e das ondas, e de o barco estar se enchendo de água por conta daquela ventania e por conta daquela tempestade. E eles pensaram que, como eu e você pensaria a mesma coisa, eles pensaram que iriam morrer ali naquele momento. Só que nesse momento e nessa embarcação e nessa tempestade, Jesus já estava no barco. E eles foram correndo chamar Jesus. E aonde Jesus estava, querido? Jesus estava dormindo no interior daquela embarcação. E aí, querido, quando nós vamos ali no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 25 a 27, nos fala que os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, aqui o Senhor já nos mostra que nós temos que ter uma fé acesa, uma fé verdadeira nele. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E o que ele fez? Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez completo o quê? Completa bonança. Tudo voltou ao normal. E mais uma vez, querido, eles, os discípulos, eles ficaram o quê? Perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é esse o Jesus que eu sirvo, é esse o Jesus que você serve. E aqui, querido, repare que dessa vez Jesus vai até a ponta do barco e dá uma simples ordem para a tempestade se acalmar. Você entende o poder do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus? E aí, querido, se nós continuarmos lendo esse capítulo 8 do livro de Mateus, nós veremos que Jesus e os discípulos, eles tinham uma missão na terra dos gadarenos. E que missão era essa que eles tinham? De libertar um homem
que há muitos anos estava possuído por uma legião de demônios. E nessa passagem aqui, querido, nós aprendemos também que Jesus tem toda a autoridade espiritual e poder. Guarde isso para você, querido. Jesus, ele tem toda a autoridade espiritual e poder no céu e na terra para repreender não só a tempestade, mas para também desfazer as obras do diabo contra as nossas vidas, contra a minha vida, contra a sua vida. E por isso, querido, que ele disse que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Então, o meu Jesus, o seu Jesus, ele tem toda a autoridade no céu como também na terra. Então, meus irmãos, independente da tempestade que possamos estar passando, que venha sobre nós, que venha sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, você pode sempre contar com a ajuda de Jesus. Para quê? Para vencê-las. Por quê? Porque se nós depositarmos a nossa confiança e a nossa fé nele, ele estará conosco em todos os momentos difíceis das nossas vidas, em todas as tempestades, em todos os momentos de dificuldade. E aqui, querido, nós temos que aprender que sem as dificuldades também a nossa vida seria frágil, sem qualquer experiência que nos deixasse mais forte e mais próximo de Jesus. Então, muitas tempestades e dificuldades que nós passamos, o Senhor permite para que nós venhamos a estar mais próximo dele, para que cada vez mais nós venhamos a confiar e conhecer do poderio dele. O ser humano, ele tem o costume de olhar para as dificuldades, em vez de manter os seus olhos na solução, que é quem? Que é Jesus. E é por falta de fé, muitas das vezes, que nós vivemos o quê? Com tanto medo e com tanta preocupação nas nossas vidas. Mas o Senhor, ele quer que eu e você, que nós venhamos aprender a confiar nele, para que eu e você possamos vencer o quê? As nossas lutas, as nossas adversidades, os ventos fortes, os ventos contrários, que poderão surgir a qualquer momento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Querido, quando nós crescemos na fé nele, Jesus Todo-Poderoso, nós nos tornamos o quê? Vencedor. E com isso nós possamos experimentar o verdadeiro poder de Deus na nossa vida. Então, querido, lembre sempre disso que eu vou te falar agora. Tudo que você está passando está no controle de Deus. Eu vou repetir, tudo que você está passando ou possa vir a passar está no controle de Deus. Mas eu também gostaria de dizer para você que são as suas escolhas que vão sempre apontar para um destino bom ou ruim que você possa passar. Vai ser a minha e a sua decisão. Por isso, querido, eu espero que você tenha a sabedoria necessária para discernir que tipo de tempestade você está enfrentando. Ou que tipo de tempestade, quando vier na sua vida, você vai enfrentar. E também qual é o propósito dela para a sua vida. Qual é o propósito dessa dificuldade? Qual é o propósito da tempestade? Para que assim, querido, você possa tomar a melhor decisão sobre qual direção você vai seguir. Meu irmão, uma coisa é certa, e eu não tenho dúvida a te dizer, a tempestade ela vai chegar. Em um determinado tempo, a tempestade ela vai chegar na sua vida, a tempestade ela vai chegar na minha vida. Mas a boa notícia também que eu tenho para você é o quê? Que toda tempestade ela passa. E quando nós confiamos em Jesus, nós temos a certeza que essa tempestade, ela veio como a tempestade que veio sobre o barco dos discípulos. Toda tempestade, ela vem, mas o Senhor, ele tem poder no céu e na terra para fazer com que essa tempestade vá embora. E Deus, querido, permite a tempestade nas nossas vidas para provar a nossa fé.
Eu vou repetir, Deus permite tempestade para provar a nossa fé nele. Quando tudo é muito fácil, quando tudo está bem, é fácil acreditar e dizer que temos fé no Senhor. É ou não é, meu irmão? Quando tudo está fácil, é fácil crer, é fácil dizer que tem fé. Mas é só na hora da prova e só na hora da tempestade que Deus pode fazer o quê? Que ele pode testar o tamanho da nossa fé. Então, por isso, muitas das vezes, querido, ele nos prova, ele permite tempestades sobre as nossas vidas. Para quê? Para ver o tamanho da nossa fé. E talvez você hoje aí possa estar passando por uma tempestade em alguma área da sua vida. E eu só posso, querido, te dizer uma coisa: o que? Deus está com você nessa tempestade que você está passando. Você pode dizer amém? Eu vou repetir, querido. Deus está com você nessa tempestade que você está passando. E que fique bem claro para você o quê? Que no tempo dele, não no seu, essa tempestade ela vai acalmar. Essa tempestade ela vai passar. E ele também, querido, ele sabe até onde você pode aguentar. E o importante que eu gostaria de te dizer, basta uma palavra dele para quê? Para essa tempestade acabar, para essa tempestade ir embora, para essa tempestade acalmar na sua vida. Você crê nisso, querido? Então aí, aonde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? Agora, querido, aonde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar para que essa palavra seja fortalecida nos nossos corações. Tempestade que passamos para testar a nossa fé. Nós vamos orar, querido, para que essa palavra crie morada no nosso coração. Então aí, querido, onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, por essa palavra maravilhosa que Tu nos proporcionaste, Senhor, nesse dia de hoje. Que nós possamos, Senhor, passar por tempestades, mas é a nossa fé que vai fazer toda a diferença em essa tempestade poder passar. Que essa palavra, Pai amado, possa ter ido direto ao coração dos Teus filhos. Que esse coração sejam corações de terra fértil. Que receba essa palavra e que essa palavra ela venha se frutificar a 100 por 1 em cada coração de querido e querida que estão aqui nos assistindo hoje, Pai. Que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, mas que ela fique, Pai amado, no campo da prática. Que, Pai, diante de todas as tempestades que possamos estar passando, ou que venhamos a passar, que essa palavra esteja no nosso coração, para que nós não venhamos perder a nossa fé, para que nós venhamos sempre confiar em Ti, porque como Tu esteve na vida daqueles discípulos ali, naquelas 2 embarcações, com certeza, Senhor, Tu vai estar conosco também em toda tempestade, em todas as dificuldades que nós possamos vir a passar. E nesse dia, Pai amado, eu quero Te agradecer, Pai amado, por esse estudo abençoado, maravilhoso, que Tu nos proporcionaste nesse dia de hoje. E que essa palavra, Pai amado, nesse dia de hoje, tenha ido ao encontro dos Teus queridos e queridas que estão aqui nos assistindo hoje e que vão nos assistir pelas redes de internet. E que essa palavra, Pai amado, venha fazer um divisor de águas na vida desses queridos e queridas que estão aqui nos assistindo hoje. É o que eu Te peço, Pai, e eu já Te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje? Uma palavra de fé, uma palavra de renovação, uma palavra de incentivo para as nossas vidas. E eu quero Te agradecer, querido, por você estar aí até esse momento nos assistindo, buscando conhecimento de Deus, entendimento da palavra dele, para você aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E o Senhor, querido, ele se agrada muito dessa sua atitude,
de estar buscando conhecimento na palavra dele para aplicar em todas as áreas da sua vida. Então, querido, não falte. Nós estamos todos os domingos, às 16 horas, precisamente, aplicando o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você é o nosso convidado. Quando receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que fica precisamente ali na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado hoje, e eu não tenho sombra de dúvida, querido, que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, que vai fazer toda a diferença na sua semana, no seu mês e no seu ano. Amém? Um beijão no seu coração e que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.